Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o professor Leonardo Moré e nesse vídeo a gente vai dar continuidade a essa série de vídeos sobre o Manifesto do Partido Comunista. Você já deve ter acompanhado aí no nosso canal os dois vídeos anteriores. Bom, se você ainda não fez isso, eu te convido a parar esse vídeo e assistir os dois vídeos anteriores para que você possa entender todo o contexto dessa série sobre o Manifesto do Partido Comunista. Eu queria também pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe aí a sua curtida, o seu comentário. Isso é muito importante, isso ajuda bastante o nosso canal, que é um canal pequeno que está começando agora. E se você puder também, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, com aquele seu parente que gosta dessa temática, que quer aprender um pouco mais sobre marxismo. Isso também vai ajudar bastante. Bom, como eu falei, esse vídeo é o terceiro vídeo dessa série, uma continuação daquilo que a gente vem falando sobre o Manifesto Comunista. E nesse vídeo a gente vai, de fato, começar a ler o texto. Então, se você ainda não tem o texto, eu te convido a acessar aí o nosso link, aí na descrição desse vídeo, e baixar o PDF, se você quiser imprimir, ou se você preferir comprar o livro, vale muito a pena. Se você já tem aí o livro, pegue, né, porque a gente vai começar a fazer essa leitura a partir desse vídeo. Bom, antes da gente começar propriamente a leitura, eu preciso trazer aqui algumas informações que eu julgo ser relevantes, importantes, antes da gente começar aí a leitura. Primeiro, dizer para você que esse canal é um canal novo, relativamente novo, pequeno, apesar da gente ter aí o canal desde 2019, 2020, se eu não me engano, mas só agora eu estou gravando, né? Eu estou colocando em prática esse projeto de gravar vídeos aqui para o YouTube. E posso dizer que isso é uma novidade para mim. Não é fácil gravar vídeos, né? Uma coisa é dar aula em sala de aula, outra coisa é estar aqui gravando, né? Porque você tem aí uma série de outras preocupações, como a questão da câmera, do som, uma série de questões técnicas, né, que envolve aí a gravação. Então há uma diferença grande e eu ainda não me acostumei com esse novo ambiente, né? Eu sou professor há 15 anos e posso dizer que é totalmente diferente, né? Você dá uma aula numa sala de aula e você está aqui expondo ideias, né? Expondo conteúdos para essa plataforma. Mas, né, assim como tudo na vida, né, a gente vai aprendendo, a gente vai aprimorando, e eu acredito que na medida em que as coisas forem acontecendo, os vídeos vão se tornar cada vez melhores, né? Eu tenho assistido os meus próprios vídeos e geralmente eu não gosto, né? Eu penso que ainda não está bom, mas se eu for regravar, se eu for deletar e gravar de novo, eu vou ficar aqui o tempo todo fazendo isso. Então eu resolvi dar continuidade. Então vocês vão perceber aí que dos primeiros vídeos para cá as coisas vão mudando. Eu acredito que vá melhorando, né? E eu acredito também que isso vai se tornar algo constante e as coisas vão evoluindo de alguma maneira. A segunda questão é em relação ao formato, né? Como é que a gente vai fazer aí, porque essa leitura do manifesto não é uma leitura... o texto é pequeno, né? Uma leitura fácil, pequena, mas a proposta não é só ler o texto, né? É trazer aqui comentários, explicações a respeito desse texto. Então eu não sei quanto tempo isso vai durar, né? Eu acredito que seria importante a gente dar atenção a cada um dos trechos, a cada uma das partes desse texto, mas eu não sei se isso vai ser algo muito demorado. Então o que eu queria combinar é que a gente vai gravando, né, fazendo aí nessa proporção aí de tempo médio aí dos vídeos, 30, 35 minutos, 40 minutos talvez, né? E o que couber nesse tempo a gente vai colocando, né? E o que faltar a gente vai acrescentando aí outros vídeos.
Essa primeira parte, por exemplo, que é a parte que a gente vai iniciar agora nesse vídeo, Burgueses e Proletários, tem mais ou menos 12 páginas. Não é muita coisa, né? 12 páginas daria para ler facilmente nesse período de tempo aí proposto para os nossos vídeos. Porém, né, como eu falei, não é só ler o texto, é explicar, é trazer aqui os fundamentos, né, alguns comentários relevantes a respeito desse texto, do manifesto, que é a proposta dessa série, né? E por fim, eu queria falar sobre a estrutura do texto, né? Como é que vai funcionar aí essa leitura propriamente dita, né? A gente tem aí o livro, ele é estruturado em 4 partes. A gente tem a primeira parte, que é essa que a gente vai começar lendo, que é Burgueses e Proletários, que na verdade é um diagnóstico histórico-social do capitalismo. Ele explica, né, esse primeiro trecho explica como que surgem as classes sociais modernas, lembrando que o conceito de classe social não é um conceito próprio, né, do Marx e do Engels. Eles não criaram esse conceito, né, eles apenas utilizaram esse conceito que já existia, e explicam também por que essas classes vão entrar em conflito, né? Então a primeira parte vai trazer aí esse conteúdo. A segunda parte, que é Proletários e Comunistas, é um esclarecimento do que os comunistas defendem. Então o Marx e o Engels vão trazer uma explicação, né, um esclarecimento a respeito do que os comunistas defendem. E também vão responder aí algumas críticas, né, vão explicar aí o que é de fato propriedade privada, né, qual é a visão comunista da família, do Estado propriamente. Numa terceira parte, chamada aí Literatura Socialista e Comunista, a gente vai ter aí uma crítica às outras correntes de socialismo ou de comunismo, né, porque não existia apenas um tipo de comunismo. Então o Marx e o Engels vão trazer aí uma crítica a outros tipos de comunismo, né, e vão diferenciar aí o comunismo marxista das propostas que existiam para além do marxismo, né? Então eles vão falar um pouco sobre o reformismo, o socialismo utópico. Então essa terceira parte é um conjunto aí de críticas, né, e de exposição dos marxismos, né, perdão, dos socialismos e comunismos que existiam, né, e diferenciá-lo aí do marxismo, da corrente de pensamento aí do Marx e do Engels. E por fim, a quarta parte, que é a menor do livro, né, chamada aí Posição dos Comunistas diante dos partidos de oposição. É um trecho bem pequeno, de acho que no máximo 2 páginas e meia, onde eles vão trazer orientações políticas concretas, né? Eles vão falar um pouco sobre essa questão de orientação política concreta, de alianças, de lutas, de posicionamentos práticos. Então essas são as 4 partes que a gente vai tratar aqui. Como eu falei, eu não sei exatamente quantos vídeos nós faremos, mas a minha proposta é que a gente vá bem devagar, que a gente aproveite cada trecho, né, dada a importância do texto, dada a importância dessa temática. É super válido que a gente explore ao máximo. Como eu falei lá no primeiro vídeo, eu dei uma olhada aqui no YouTube a respeito do manifesto, né? Existem vários vídeos sobre o manifesto, mas geralmente os vídeos eles esgotam rapidamente tudo aquilo que o manifesto tem a oferecer. Então eu acho que vale a pena a gente ir com calma, explorar cada cantinho aí dessa literatura, poder retirar aí o máximo que a gente puder dos textos, sem a preocupação de quantidade de vídeos, né? Então vamos caminhando aí, e à medida em que as coisas forem se desenvolvendo, a gente vai delimitando aí mais ou menos uma quantidade. Então essa estrutura ela vai trazer para a gente algo muito importante, né? O Marx e o Engels eles não apresentam inicialmente uma solução mágica, uma solução mirabolante. Eles vão, na verdade, expor o problema. O ponto principal do marxismo, o ponto principal das ideias comunistas é expor o problema, é mostrar o que é o capitalismo, é mostrar o que é a sociedade capitalista burguesa, é expor
toda a problemática social, econômica, política que envolve essa estrutura, para que a partir do conhecimento desses problemas, né, a partir da exposição desses problemas, se possa construir de fato uma superação, né, se possa de fato entender o que é preciso fazer para superar esse sistema. Então, o que o manifesto vai fazer é justamente isso, né? A sua estrutura, ela caminha nesse sentido, ela caminha no sentido de expor, né? De explicar o problema, de desvendar ali o que é o sistema capitalista e a sociedade burguesa, para que, de fato, se construa uma solução para a superação dessa sociedade, para a superação desse sistema. Então, é explicar o problema, e a solução ela vai vir a partir do conhecimento desse problema. Bom, vamos ao texto. Eu estou aqui já com o meu exemplar, né? O meu livro é da editora Martin Claret, é uma edição da coleção A Obra-Prima de Cada Autor, né? Volume 44, é uma edição bem conhecida, né? Bem baratinha. Vale lembrar aí que esse texto é um texto muito conhecido, né? Um texto muito divulgado, então não há muita diferença entre as traduções, existem diferenças mais no sentido estético, né? De livro de capa dura, edição comemorativa. Então você vai ter aí livros na faixa aí dos 10 a 20 reais, até livros aí que custam mais de 100 reais. É uma questão mais de gosto, né? E de bolso também. Essa coleção é uma coleção bem conhecida, como eu falei. Eu estou com outro texto aqui também dessa coleção, que é o texto do Émile Durkheim, As Regras do Método Sociológico, também dessa coleção, a grande obra, ou perdão, a obra-prima de cada autor. E esse texto eu gosto porque é um livro bem pequenininho, né? Eu levo bastante para a escola, então ele é levinho e pequenininho, dá para carregar tranquilo, né? Porque eu levo, né, vários livros aí para a escola, e aí quanto menor, mais leve, melhor para mim. Mas você pode utilizar aí a edição que você preferir, ou se você quiser utilizar aí o nosso PDF, que eu vou disponibilizar aí na descrição do vídeo, né? Se você quiser baixar, se você quiser acessar também pela internet aí e ter outro material, não tem problema, né? Alguns vão ter diferenças de tradução, mas são diferenças que não vão trazer nenhum tipo de problema para o entendimento do texto, né? do manifesto. Bom, vamos lá, pegue aí o seu texto, a gente vai começar aqui a nossa leitura do Manifesto Comunista. Bom, o texto ele começa com uma frase que é muito importante, né? Uma frase que organiza todo o pensamento marxista, né? Então vamos começar aí, trecho burgueses e proletários. Depois eu faço aí os comentários a respeito desse trecho. Vou ler essa primeira página aí. Então, vamos lá, burgueses e proletários. A história de todas as sociedades que existem até hoje é a história de luta de classes. Homens livres e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestres e companheiros, numa palavra, opressores e oprimidos. Sempre estiveram em constante oposição uns aos outros, envolvidos numa luta ininterrupta, ora disfarçada, ora aberta, que terminou sempre ou com a transformação revolucionária de toda a sociedade ou com o declínio comum das classes em luta. Bom, primeiro ponto para a gente começar aqui. Há uma nota do Engels, que é da edição inglesa de 1888, onde ele explica aqui o que é a burguesia, né, o que se entende por burguesia. Ele vai dizer que se entende por burguesia a classe dos capitalistas modernos, né, a gente está falando aí do século XIX, que são proprietários dos meios de produção social e empregam trabalho assalariado. Então, a definição de burguesia para o Marx e para o Engels é aquela classe que detém os meios de produção e, por sua vez, com os meios de produção, eles compram força de trabalho,
né? Eles empregam trabalho assalariado. Então, é uma divisão clássica aí do marxismo, né? Que se divide aí entre essas duas classes. Então, se você detém meios de produção e compra força de trabalho, você é burguesia. Então, o que determina a burguesia não é a quantidade de dinheiro, não é a grana que o indivíduo tem, né? Não é, a sua posição social, não é seu status social. O que determina, na verdade, é se você tem ou não os meios de produção e as condições sociais para comprar força de trabalho, né? Para empregar trabalho assalariado. E o proletário é a classe de trabalhadores assalariados, né, modernos, que não têm meios de produção próprios, são obrigados a vender aí sua força de trabalho para sobreviver. Então, o primeiro ponto importante para a gente destacar, né, para não se ter mais aquela confusão que se faz muitas vezes, né, em muitos momentos, em que as pessoas acreditam que o que determina ser burguês ou não é a quantidade de grana que o cara tem. Então, como o próprio Engels explica aqui nessa nota de 1888, né, para a edição inglesa, burguesia é quem detém os meios de produção e compra força de trabalho, e proletário é aquele que não tem meios de produção e se vende ou vende a sua força de trabalho para sobreviver. Então, o burguês sobrevive da compra de força de trabalho e o proletário sobrevive da venda de força de trabalho. Então, essas duas classes são as classes que compõem aí a sociedade moderna, a sociedade capitalista. E aí, como eu falei, o livro começa com a frase que organiza todo o pensamento marxista, que é a ideia da sociedade sendo formada, né, sendo estruturada a partir da luta de classes. Então, o que move a história, o que movimenta a história, o que é o motor da história para Marx e para Engels é o conflito, é a luta entre as classes. Então eles vão explicar aí nesse primeiro trecho que o que constrói a história de todas as sociedades, né, e vale a pena aqui um parênteses, né, o que se chama de história nesse texto, né, no que o Marx e o Engels estão escrevendo, é a história a partir da escrita, né, aquela história eurocêntrica que a gente bem conhece, né, a história a partir aí da escrita, porque não se conhecia a história antes da escrita, né? E não se tem materialidade para, de fato, se apoiar, né, na compreensão dessa história. Então, como o marxismo parte de uma análise material e não de uma análise idealizada, né, o idealista, você tem conhecimento a partir daquilo que se tem de materialidade. Então, o próprio Engels vai trazer aqui uma informação de nota, né, de rodapé, que depois, né, depois que eles escreveram o manifesto, outros estudos surgiram a respeito da história, e aí ele pôde conhecer um pouco mais sobre as sociedades anteriores, as sociedades chamadas aí primitivas, né? Ele então pôde se apoiar melhor em outros estudos. Daí ele vai escrever um outro texto sobre a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Um texto que foi publicado em 1886. Então, o que o Marx e o Engels estão chamando de história aí é o conhecimento histórico que se tinha até aquele momento em que eles escrevem o manifesto. Bom, como eu falei, esse texto ele começa com essa frase que é fundante, né? Que é a frase que organiza todo o pensamento marxista, né? A ideia de que a luta de classe, né, são os conflitos de classe que moldam a história, que constroem a história. Essa é a base teórica do manifesto. Então, se você não entender essa base, se você não entender essa tese, você vai ter dificuldade para entender o restante do manifesto. Então, o que Marx e Engels estão querendo colocar aqui é uma diferença de pensamento, né? Uma diferença que foi fundamental para romper com o pensamento dominante de sua época, que era o pensamento idealista. Eles vão romper com essa categoria de pensamento e vão inaugurar aí uma nova forma de se pensar a história, de se pensar a sociedade, de se pensar a construção de vida social
que se tinha até então. Então, o conflito são as lutas de classe que movimentam, né, que estruturam toda a sociedade, são elas que são o motor da história. Então, como essa análise ela é materialista, eles vão delimitando aqui os tempos, né, os momentos históricos a partir dos conflitos próprios de cada um desses momentos. Né? Homens livres e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestres e companheiros, numa palavra, opressores e oprimidos. Né? Eles sempre estiveram em constante oposição uns aos outros, envolvidos numa luta ininterrupta, ora disfarçada, ora aberta. Então, em cada tempo histórico, em cada momento histórico, você vai ter aí os seus antagonistas lutando de forma velada, né, disfarçada ou de forma aberta. E essas lutas ao longo da história, né, da história material, elas sempre acabaram ou na transformação revolucionária da sociedade ou com o declínio comum das classes em luta. Ou seja, ou uma classe supera a outra e molda a sociedade conforme a sua vontade, né, de forma revolucionária, ou essas classes entram em declínio e outras classes vão surgir em novos tempos, em novas épocas históricas. É justamente isso que Marx e Engels vão explicar no próximo parágrafo, até chegar na sociedade moderna, né? na sociedade dividida aí entre as classes burguesa e proletária. Vamos ler aqui o trecho. Nas primeiras épocas, encontramos quase por toda parte uma completa estruturação da sociedade em diversas ordens, uma múltipla gradação das posições sociais. Na Roma Antiga, temos patrícios, guerreiros, plebeus, escravos. Na Idade Média, senhores feudais, vassalos, mestres, companheiros, aprendizes, servos. E em quase todas essas classes, outras gradações particulares. Então ele vai mostrando como essas classes pertenciam a uma época específica, né, uma localidade geográfica específica, um tempo histórico específico também. Então, no Império Romano, patrícios, guerreiros, plebeus, escravos; na Idade Média, senhores feudais, vassalos e assim sucessivamente. E além dessa informação, né, dada aí a partir do que se tem de materialidade, ele também vai informar que essas classes eram múltiplas, né? Elas tinham aí gradações. E como é agora na sociedade moderna? Ele vai dizer a partir do próximo parágrafo. A moderna sociedade burguesa, surgida das ruínas da sociedade feudal, não eliminou os antagonismos entre as classes, apenas estabeleceu novas classes, novas condições de opressão, novas formas de luta em lugar das antigas, ou seja, novas classes suplantaram, superaram as classes anteriores. Continuando, a nossa época, a época da burguesia, caracteriza-se, entretanto, por ter simplificado os antagonismos de classe. A sociedade inteira vai se dividindo cada vez mais em dois grandes campos inimigos, em duas grandes classes diretamente opostas entre si, burguesia e proletariado. Então, em cada época, a gente vai ter aí as suas classes, né? E essas classes vão ter suas características próprias. Em Roma e na Idade Média, a gente vai ter as classes aí com mais gradações. E agora, na sociedade moderna, essas gradações vão sendo diminuídas, vão sendo simplificadas, né? Esses antagonismos eles vão sendo simplificados a ponto de termos aí duas classes ou duas grandes classes diretamente opostas entre si, burgueses e proletariados. Bom, a partir de agora ele vai explicar o surgimento dessas classes, né? Das classes da sociedade moderna, burguesia e proletariado. Então a gente continua lendo aqui o texto. Dos servos da Idade Média nasceram os moradores dos burgos, das primeiras cidades. Deles saíram os primeiros elementos da burguesia.
a descoberta da América, a circunnavegação da África, abriram um novo campo de ação à burguesia nascente. Então notem que existem dois processos aí históricos, né, acontecendo ao mesmo tempo, que vão contribuir para um processo maior, que é a formação, a estruturação da sociedade capitalista. Então, ao mesmo tempo que surge a burguesia, também está acontecendo um outro processo, que é a descoberta ou a invasão, né, o domínio aí dos continentes americanos, do continente africano. Então vai se abrindo aí novas possibilidades, novas situações que vão contribuir para o fortalecimento dessa nova classe, da classe burguesa. Então a descoberta da América, a circunnavegação da África vão abrir aí novos campos de ação dessa classe da burguesia nascente. Continuando aqui, intercâmbio com as colônias, o aumento dos meios de troca e das mercadorias em geral, deram ao comércio, à navegação, à indústria um impulso jamais conhecido antes e, em consequência, favoreceram o rápido desenvolvimento do elemento revolucionário na sociedade feudal em decomposição. E aí vale colocar aqui que o Marx e o Engels estão fazendo algo que é pouco comum, né? Eles estão reconhecendo o papel histórico progressista, revolucionário da classe burguesa. É importante dizer isso porque o marxismo, né, essa análise feita a respeito da sociedade burguesa, da sociedade capitalista, não é uma análise de conteúdo moral, né? Isso não tem a ver com a ideia da burguesia ser boa ou ruim, né, do capitalismo ser bom ou ruim. Não entra aqui uma análise moral, mas sim uma análise científica, uma análise histórica desses processos. Por isso que o Marx e o Engels vão colocar que sim, a burguesia tem um papel progressista, um papel revolucionário, né? E eles vão apontar que depois desse papel revolucionário cumprido aí pela burguesia, vai ser o proletariado que vai assumir esse papel, né? É o proletariado que se transforma em classe revolucionária, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas é importante colocar aqui que, de fato, todo o marxismo, toda a ideia comunista não se apoia em uma avaliação, em uma análise moral, e sim em uma análise científica. Eles estão expondo tudo aquilo que eles conseguiram analisar de forma material. E, nesse ponto, a burguesia é a classe progressista, é a classe revolucionária. O desenvolvimento dessa classe se deu de forma rápida pelo favorecimento desses processos históricos que foram protagonizados também pela classe burguesa. Vale lembrar que a colonização dos continentes africano, americano, se deu aí em uma parceria entre a coroa, né, entre os reis e a classe burguesa, né, o financiamento principalmente da classe burguesa. Ela esteve sempre ativamente nesse processo. E também é importante a gente pontuar que o comunismo ou as ideias marxianas, engelianas, as ideias marxistas, não propõem a destruição do capitalismo. Elas não propõem a destruição do capitalismo no sentido de tudo aquilo que o capitalismo construiu, né, da tecnologia, dos modos de produção de mercadorias, das próprias mercadorias, do trabalho, né? Existem muitos críticos que, desconhecendo, né, o que é o marxismo, desconhecendo o que é o comunismo, e eu estou usando aqui o termo comunismo só para ser didático, muitos defendem, sem conhecer, que o comunismo quer acabar com tudo aquilo que o capitalismo construiu, né? Isso não é uma verdade, né? Isso só demonstra um desconhecimento total do que é o marxismo, do que é o comunismo, porque a proposta não é destruir, né, as mercadorias, destruir a tecnologia. A proposta é acabar com a sociedade de classes
para que tudo aquilo que foi produzido, que foi construído pelo capitalismo, possa ser apropriado por todos, né? E não apenas por uma classe. Então, no capitalismo, a gente tem uma classe que detém os meios de produção e compra força de trabalho, a outra que vende força de trabalho e sobrevive apenas com isso, né? Então, esses que vendem força de trabalho não usufruem de tudo aquilo que é produzido por essa sociedade como um todo. Então, a riqueza fica com uma classe e o trabalho fica com outra classe. Então, a proposta do comunismo é justamente acabar com essa divisão de classes, consequentemente, com o fim da sociedade de classes, outros elementos dessa sociedade vão também acabar, como o Estado, por exemplo, né, que é um instrumento de dominação de classe, já adiantando aí um pouquinho do que o manifesto vai trazer sobre o Estado. Então a proposta é que todos tenham acesso à tecnologia, todos tenham acesso a uma vida digna, moradia, saúde. A gente percebeu isso muito bem quando a gente passou pela pandemia, né, onde havia uma vacina, mas essa vacina precisava ser comprada, né, e nem todo país tinha condição de comprar. Uns compraram primeiro, outros compraram depois, uns por questões econômicas, né, financeiras, outras por questões políticas, como foi o caso do Brasil, né? A gente tardou a comprar a vacina por uma questão ideológica, por uma questão política do presidente, e o acesso a essa vacina não era uma questão meramente humanitária, era uma questão econômica, era uma questão que envolvia aí a compra e venda de uma determinada mercadoria. Então essa sociedade, apesar de produzir tecnologia, apesar de produzir medicamentos, apesar de produzir benefícios, nem sempre esses benefícios chegam a toda a sociedade. Muitos indivíduos não acessam por falta de dinheiro, por falta de condições para comprar. Então o comunismo defende que todos tenham acesso, né? Porque todo esse avanço tecnológico, né? Toda essa questão que eu falei, né, que a burguesia fez, criou mercado, impulsionou ciência e tal, esses avanços todos têm um custo nessa sociedade. Então, a burguesia ela substituiu as relações pessoais que haviam na sociedade feudal por relações de mercado. Então, ela transformou tudo em mercadoria. E o comunismo defende que isso seja transformado, seja superado, né? As relações de produção capitalista precisam ser superadas para que, de fato, essa relação mercadológica, essa relação burguesa, capitalista, impessoal, né, desumana, que condiciona tudo à compra e venda, né, a mercadorização da sociedade, que traz as desigualdades dentro da nossa sociedade. Então isso precisa ser superado. Não a tecnologia, não o mercado, né, o desenvolvimento, o trabalho, por exemplo, né, tem muitos que acreditam que o comunismo quer acabar com o trabalho, que o comunista não trabalha. Não, a gente quer que simplesmente que o trabalhador fique com o fruto do seu trabalho, né? Ele possa usufruir do fruto do seu trabalho. Não é defender o fim do trabalho, e sim defender que o trabalhador que é digno, né, daquilo que ele produz tenha acesso ao que ele produz. Dando continuidade aí, depois deles explicarem aí como que a classe burguesa foi a classe progressista, revolucionária, né, que foi favorecida aí pelos processos descritos, eles vão continuar mostrando como que se desenvolveu ou se desenvolveram os mercados, né, o modo de produção aí que gerou os burgueses modernos. Continuando aí a leitura, o modo de exploração feudal ou corporativo da indústria existente até então não mais atendia às necessidades que aumentavam com o crescimento dos novos mercados. A manufatura tomou o seu lugar. Os mestres artesãos foram suplantados pela pequena burguesia industrial. A divisão do trabalho entre as diversas corporações desapareceu diante da divisão do trabalho dentro de cada oficina. Então eles estão mostrando aqui como que
o processo, né, o modo de produção foi evoluindo do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista, passando aí pela manufatura, né, e cada vez que o mercado crescia, cada vez que a demanda aumentava, esse modo de produção também ia mudando. Continuando. Os mercados, no entanto, continuavam a crescer e continuavam a aumentar as necessidades. A própria manufatura tornou-se insuficiente. Em consequência, o vapor e a maquinaria revolucionaram a produção industrial. O lugar da manufatura foi ocupado pela grande indústria moderna. A média burguesia manufatureira foi perdendo seu espaço, cedendo lugar aos industriais milionários, aos chefes de exércitos industriais inteiros, aos burgueses modernos. Então eles estão descrevendo aqui essa evolução dos mercados, né, dos modos de produção, sendo suplantado aí pela demanda, pelo crescimento necessário, a partir do crescimento dos próprios mercados que foram surgindo. Bom, é importante colocar aqui que todo esse processo foi favorecido, como dito já anteriormente, pela expropriação de riquezas dos continentes africano e americano, e pela introdução da mão de obra escravizada, principalmente nas Américas. Tudo isso permitiu que houvesse uma evolução, um crescimento nas descobertas, nas ciências, o surgimento aí das máquinas a vapor, né, da eletricidade, do uso do carvão, uma série de revoluções tecnológicas que vão favorecer aí essa suplantação desses mercados, né, o crescimento constante desse meio de produção capitalista. Isso vai fortalecendo cada vez mais a classe dominante, a classe burguesa. Bom, acho que a gente pode dar uma paradinha por aqui, para esse vídeo não ficar muito extenso. A gente continua num próximo vídeo, dando continuidade aí à leitura e mostrando aí o papel revolucionário, né? O Marx e o Engels vão mostrar aí o papel revolucionário da classe burguesa, depois eles vão apresentar aí o contexto de surgimento do proletário e o seu papel também nesse contexto de antagonismos de classe. Então a gente continua aí no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Peço também aí que você que não é inscrito se inscreva no nosso canal, deixe aí a sua curtida, o seu comentário, a sua pergunta se você tiver, e se puder, compartilhe esse conteúdo para que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante, e assim você vai estar ajudando bastante o nosso canal. Bom, se você não sabe, a gente tem também a nossa campanha no Apoia-se. Se você quiser ajudar o nosso canal, ajudar o nosso projeto, nós queremos construir um estúdio para gravação, montar um podcast, trazer mais conteúdo. Então, se você deseja apoiar esses projetos, vou deixar o link aqui embaixo da nossa campanha do Apoia-se. No mais, se você puder seguir a gente aí nas redes, também vai nos ajudar bastante. Além do YouTube, nós estamos também no Instagram, no Facebook, no TikTok. Se você puder, vai lá e siga Minha História. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.